Uma família partiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 8 horas do dia 1º de janeiro de 2010, portanto, dentro do período de vigência do horário de verão, com destino a Belém, no Pará. Apesar da distância, a viagem será feita de automóvel e terá a duração de 56 horas. Qual o dia e a hora de chegada dessa família à capital paraense? Ou seja, uma família fez uma viagem partindo de Porto Alegre até Belém. A questão quer saber que horas que a família chegou em Belém no horário de Belém. Vamos então grifar as informações mais importantes para a gente nesse momento. A viagem começou então às 8 horas do dia 1º de janeiro, dentro do período de horário de verão, e ela durou 56 horas. Como que eu vou saber o horário de Belém e o horário de Porto Alegre? Bom, para isso a questão nos dá um mapa. Observem que nesse mapa tem uma linha mais grossinha. Essas linhas mais grossas, elas mostram mudança de fuso, ou seja, o que está desse lado está num fuso e o que está nesse lado está num fuso. Onde está o Pará? Pará é PA. Belém fica mais ou menos aqui. Rio Grande do Sul está aqui, Porto Alegre fica mais ou menos aqui. Isso significa que Belém do Pará e Porto Alegre estão no mesmo horário. Por exemplo, no inverno, quando são 15 horas em Porto Alegre, são 15 horas em Belém. Nesse caso, nós não estamos no inverno, a viagem começou dia 1º de janeiro. Ou seja, Porto Alegre está no horário de verão e Belém não. Eu deveria saber isso de cor? Bom, na hora que essa questão foi escrita, lá por 2010, sim, mas hoje em dia não existe mais horário de verão. Nesse caso, como uma questão antiga, eu trago essa informação para a gente poder resolvê-la. Então, Porto Alegre tem horário de verão. Isso significa que, nesse caso, Porto Alegre vai estar 1 hora a mais do que Belém, já que Belém não tem. Colocando os dados da questão, então a viagem começou, ou seja, eles saíram de Porto Alegre no dia 1º de janeiro, às 8 horas. E a viagem durou quanto tempo? A viagem durou 56 horas. E aí a questão quer saber, então, que horas que nós chegamos em Belém. Ou melhor, esta família chegou em Belém. Olha só, uma das formas que a gente tem para resolver essa questão é: vamos tirar a diferença de horário entre uma cidade e outra e somar o tempo da viagem. Bom, se em Porto Alegre eram 8 horas, em Belém, quando a viagem começou, eram então 7 horas. Afinal de contas, 1 hora a menos, já que Porto Alegre está no horário de verão, do dia 1º de janeiro também. Agora, resolvendo a viagem, nós sabemos que a viagem durou 56 horas. Bom, 56 horas tem não somente um dia, tem 2 dias completos. 2 dias completos fecham 48 horas. Então, 56 horas representa 2 dias. E ainda sobra 8 horas. Então, a viagem durou 56 horas, que é a mesma coisa que dizer que ela durou 2 dias e 8 horas. Bom, se ela durou 2 dias inteiros, a gente sabe que a viagem vai ter terminado no dia 3 do 1. Então, a chegada em Belém do Pará, no horário de Belém do Pará, foi no dia 3 de janeiro. Só que 2 dias tem 48 horas, então, com isso eu mato 48 horas das 56. Ainda sobram as 8 horas. Ou seja, se a família partiu às 7 horas no horário de Belém, ela durou 2 dias inteiros, mais 8 horas. Basta eu fazer 7 mais 8. 7 mais 8 é a mesma coisa que 15. Então, a família chegou às 15 horas do dia 3 de janeiro. A alternativa correta é a alternativa B, dia 3 de janeiro de 2010, às 15 horas.